Olá, gente! Vamos falar hoje sobre uma das mais importantes palavras da gramática de qualquer língua, que é o verbo. Se nós fôssemos pensar nas duas classes mais importantes, nós pensaríamos no substantivo, que é o quê? Aquilo que dá nome às coisas do mundo. E o verbo, que faz o quê? Que pega todas essas coisas do mundo com um nome e as coloca em movimento. Isso foi pensado já pelos gregos, por causa disso que boa parte da nossa gramática vem da Grécia Antiga, vem da filosofia grega, por causa desse pensamento, que são as duas classes de palavras principais, que é o substantivo, que dá nome a tudo que há no mundo, e os verbos, que põem todas essas coisas em movimento. E a palavra verbo. A palavra verbo, ela é de origem latina, que eu coloquei aqui, ó. Ela era uma palavra neutra, ou seja, não era nem masculina e nem feminina, era neutra, era nenhum nem outro. Então, no singular, ela se escrevia assim, ó, verbum, e o plural, verba. Verbum, em latim, significa palavra. Por causa disso, então, que verbo é uma palavra de grande importância em qualquer língua. E dentro da língua portuguesa em especial, verbo é a classe gramatical que mais se transforma, ou seja, que ela mais muda de acordo com as frases onde elas acontecem, né? Então vamos para a definição clássica de verbo. A maioria dos livros fala que verbo é uma palavra que indica, vamos colocar ali, ó, todo mundo prestando atenção, ó. O verbo indica ação, o verbo indica estado e o verbo também indica fenômeno natural. Só que essa definição de quase todos os livros, ela é insuficiente. Por quê? Porque nós temos substantivos que também indicam ação, nós temos adjetivos que eles indicam estado, né? E também nós temos outros substantivos que mostram fenômenos da natureza. Então a gente tem que colocar um adendo, ou seja, algo a mais. O verbo, então, ele indica essas três coisas, mas também o verbo situa um fato, ou seja, um acontecimento ou algo que tu fala. O verbo situa um fato no tempo. E quais são as três modalidades de tempo? A gente tem o passado, o presente e o futuro. Então, todos os verbos fazem essas duas coisas, indicam uma ação, um estado, um fenômeno natural, situando tudo isso aqui ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, essa é uma definição também mais completa de verbo. E, para lacrar mesmo, a gente vai pensar que o verbo é a classe gramatical com mais flexões. Quando a gente lê em qualquer livro de língua portuguesa a palavra flexão é quando uma palavra ela muda para ela se ajustar em uma frase. Por exemplo, nós vimos que os substantivos eles sofrem flexão, ou seja, eles sofrem algumas mudanças para eles se adaptarem a certas frases, né? Como, por exemplo,
A flexão de número. Número é o quê? Singular ou plural. Então, os substantivos, eles podem ter essa transformação de número para quê? Para eles se adequarem a certas frases. Como por exemplo, ó, aqui, ó, caneta. Eu só tô com uma caneta, então eu falo a caneta. Agora, se eu pegar outra, caiu a tampa. Se eu pegar outra, aí nós vamos ter que dar uma flexão para esse substantivo, ou seja, ele vai ter que sofrer uma pequena alteração por causa da nova situação que aconteceu. Então aqui eu tenho canetas. Então o substantivo ela é uma classe gramatical que sofre flexão de número e também de gênero, né? Nós temos, por exemplo, né, cantor, cantora, né, que os substantivos fazem isso. E agora vamos voltar ao nosso querido e amado verbo. Vamos pegar umas frasezinhas com verbos aqui para vocês captarem a ideia dessa definição. Ó. Aqui. Aí eu coloquei 3 frases que nós vamos aplicar essa definição de verbo que nós aprendemos aqui, ó. Ó, o cão late. Nessa frase aqui, qual é a palavra que está indicando uma ação? 2 segundos e a gente já sabe a resposta, é o late. Então, o late indicou ação, ó, tem uma possibilidade de ser verbo. Indica essa ação em um tempo, passado, presente ou futuro, ó, o cão late. Essa ação, esse late aqui, ele tá dando também uma ideia de tempo? Tá. Late, então, mostra que essa ação da definição está acontecendo no presente. Então, late é verbo, né? Atendendo essas 2 características, é verbo, gente. Verbo, verbo, verbo. E verbo, lembram que é aquela palavra que pode ser conjugada? Eu lato, tu lates, ele late. Nós latimos, vós latis, eles latem. Né? Verbo tem também essa possibilidade. É a única palavra da nossa língua que pode ser conjugada. Entendeu? Agora na outra aqui, ó, o céu está azul. Aqui a gente não tem ação. Aqui a gente tem o quê? Um estado. Né? Qual é a palavra aqui que faz o estado e o situa em um tempo? Ó, o céu está azul. Essa frase está no passado, no presente ou no futuro? Está no presente. Por quê? Porque é o momento do agora. E qual é a palavra que está indicando o tempo e mostra um estado? O está. Está mostra o quê? Algo que é transitório, ou seja, algo que vai passar, algo que não é dura, né? Algo que não é para sempre, algo que não é duradouro. Então a gente tem o verbo estar aqui um pouco diferente de late, porque late indica ação. Está já mostra um estado transitório, ou seja, algo que vai passar, né? E só que ambas vão indicar o quê? Tempo, presente. Esses 2 verbos estão no presente. Agora a última frase aqui, ó. Chove forte na cidade. Vamos para a definição de novo, ó. Qual é a palavra que nessa frase indica ou ação, ou estado, ou um fenômeno da natureza? É chove, né? Aí vamos ver se chove é verbo? Vamos. Ela faz parte dessa primeira definição aqui. É um fenômeno natural. Tá indicando isso aqui em um desses 3 tempos, passado, presente ou futuro, ó, chove forte na cidade. Está indicando sim.
está indicando que é algo que acontece agora, ou seja, no presente. Então, nós vemos aqui que chove é verbo. Nessas 3 frases, então, nós temos os verbos que eles se encaixam perfeitamente nessa nossa definição. Então, lembrando, gente, verbo indica ação ou um estado. Estado ele pode ser o quê? Permanente, ele pode ser transitório, ele pode ser de transformação, né? Ou um fenômeno da natureza. Chove, neva, né? E o verbo marca o quê? Marca essas 3 coisas ou no passado, ou no presente, ou no futuro. E o verbo pode ser conjugado, aquele eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por exemplo, eu como X. Qual é o verbo dessa frase que eu falei? Qual é a palavra que mostra uma ação? Qual é a palavra que pega essa ação e a põe em um tempo, se é passado, presente ou futuro? E qual palavra dessa frase que eu falei, ela pode ser conjugada? É o como, é o verbo comer. Ó. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis, eles comem. Então, portanto, o verbo, 3 coisas que vocês têm que pôr em mente. Indicação, estado ou fenômeno da natureza. Indicar esses fatos ou no passado, ou no presente, ou no futuro. E também pode ser conjugado. Tendo essas 3 coisinhas, marca verbo na certa. Beijão!